Capítulo 2 – A sabedoria da lei. Antes de entrar no estudo dos pormenores da maravilhosa técnica de funcionamento da lei, que nos mostra a sua expressão gráfica em nossa figura, continuemos observando as razões que a explicam e justificam. Falamos no capítulo precedente do constrangimento ao qual o ser está sujeito para que se realize a sua salvação. A este respeito, surge espontaneamente uma pergunta: como se pode conciliar, de um lado, essa absoluta necessidade de salvação que leva ao constrangimento e, de outro lado, a liberdade do ser, sua qualidade fundamental e inviolável? Como se pode conciliar essa invencível vontade da lei de realizar a salvação e o livre-arbítrio do ser? Se a lei tem que atuar e se o ser está fechado dentro dela, sem possibilidade de se evadir, então ele não é mais livre. Eis que encontramos aqui a lei em conflito consigo mesma, porque vemos existir nela dois princípios opostos: o domínio absoluto da lei e a liberdade do ser. Posição de plena contradição, porque num momento a lei quer a liberdade do ser e em outro ela quer a sua obediência. Como se resolve esse conflito? O fato é que a lei foi elaborada para o ser funcionar nela por convencimento, obedecendo-a espontaneamente e não à força. O constrangimento não existia no sistema e somente apareceu fora dele com a revolta, que gerou a necessidade de salvação dos rebelados. A lei não é responsável pela desobediência, porém previu a doença e a respectiva cura, cuja realização ela atinge através do constrangimento, que de outro modo não seria necessário. Tal recurso é inconcebível no sistema, sendo apenas fruto do antissistema. Porém, se a lei realiza essa coação, ela o faz somente para o bem de quem errou. Se um homem enlouquece e ameaça se matar, como se poderia chamar de escravagista alguém que, mesmo respeitando a liberdade dele o máximo possível, o constrangesse a se salvar da autodestruição? Seria isso escravidão ou um ato de bondade? Representaria isso para o ser um ataque ou um ato de defesa? Como poderia deixar de fazer isso uma lei baseada na justiça e na bondade? E de fato, é justo que o rebelde sofra as consequências da desordem que semeou, experimentando no sofrimento para aprender a lição e assim não cair mais. Constitui, então, um ato de bondade constranger um louco suicida a se salvar, mesmo que para isso seja necessário tirar dele a liberdade, quando essa liberdade, nas suas mãos, torna-se um instrumento de mal e um prejuízo para ele. Mas será que Deus verdadeiramente escraviza recorrendo à força? Toda a ação de Deus para a salvação não vai além do que chamamos de reação da lei. Mas isso não é escravidão, porque o ser não fica, de modo algum, constrangido pela força. Aqui não há força nem coação direta. Deus não tira, nem poderia tirar, a liberdade da criatura, porque desse modo faria dela um autômato. Se isso fosse possível, Deus teria antecipadamente resolvido todo o problema da queda, criando uma máquina perfeita e, por isso, totalmente obediente, em vez de um ser livre e consciente.
Mas os fatos nos mostram o contrário. Tudo o que aconteceu no drama da revolta é exatamente o efeito da inviolável liberdade do ser. Se a lei reage, é porque o ser foi deixado livre para violá-la, e se ela continua reagindo, é porque o ser é livre para continuar violando-a quantas vezes quiser. Mas isto não significa que Deus renuncie aos seus planos e deixe nas mãos da criatura o poder de emborcar e destruir toda a sua obra, porquanto isso resultaria também na destruição do próprio rebelde, que desejou destruí-la. Tudo que o ser pode realizar com a revolta transforma-se em seu próprio prejuízo. Eis a perfeita justiça e equilíbrio, condição na qual o efeito tem que ser proporcional à causa. A criatura não gosta de receber punição e desejaria uma liberdade que lhe permitisse fazer o mal sem ter de ficar sujeita às consequências. A possibilidade de violar a lei, mas ter de pagar por isso, não é considerada liberdade pelo ser, mas sim escravidão. Ele rebela-se ao amargo remédio. Mas como pode o médico não procurar curar a doença? Como poderia ele, para satisfazer o doente, suprimir o amargo remédio e assim paralisar a sua ação salvadora? Como pode Deus deixar de impulsionar a criatura pelo caminho da evolução, se esse é o único caminho que, embora duramente, leva para o sistema, unicamente onde é possível encontrar a salvação? Com a revolta, o ser caiu na ignorância, tornando-se agora tão louco que vai procurando a plenitude da vida na morte, no antissistema. O ser emborcou-se e quer continuar a descer. Se não fosse constrangido pela dor a endireitar o seu caminho para a subida, ele se aprofundaria sempre mais no pântano até a sua destruição. Esta não pode ser uma solução, nem poderia ser permitida por Deus, que gerou a criatura para a vida e não para a morte. Eis então que aparece, no meio do triângulo verde, que representa o antissistema, a linha vermelha da lei, a evolução, que representa a salvação. Todo o fenômeno desenvolve-se em cada momento com perfeita lógica. Ora, a sabedoria da lei tem que conciliar as soluções de dois problemas opostos: a necessidade da salvação e o respeito à liberdade individual. A salvação tem que ser atingida, porque se não fosse, toda a obra de Deus fracassaria. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser realizada à força, porque o ser não pode regressar ao sistema como escravo. No sistema não há lugar para escravos. Eis então que a solução dos dois problemas é dada pela reação da lei, cuja função não é se impor à força, mas sim ensinar e educar. Não se pode educar à força. Então, a lei deixa o ser livre para experimentar e assim aprender. Com a sua reação, ela não escraviza, mas educa. Através da dor, a lei ensina a lição ao ser, a fim de reerguê-lo e assim salvá-lo. Se olharmos bem, veremos que há uma razão mais profunda para tudo isto. A reação da lei, em substância, não é, como pode parecer, o resultado de uma vontade contrária inimiga no terreno do ataque e defesa, mas sim o automático efeito da negatividade que o ser, com a revolta,
produziu na positividade do sistema. Trata-se de uma reação automática que o ser provoca contra si mesmo, em razão da posição emborcada na qual ele quis se colocar com a revolta. Revoltando-se, ele renegou apenas a si mesmo e, em vez de alterar a lei como desejava, mudou somente a si próprio, permanecendo dentro dela, que, apesar de tudo, continuou indestrutível, indelevelmente escrita no íntimo do ser, constituindo a própria natureza dele. Pensando renegar a Deus com a revolta, a criatura só renegou a si mesma. Sendo um elemento do sistema de Deus, ela, ao agir contra Deus, agiu contra si mesma. Desse modo, o que aparece agora como reação da lei nada mais é, na realidade, senão uma reação do ser, que não pode deixar de querer a felicidade e a vida. Uma reação da sua íntima natureza contra a sua própria revolta, que o levou à dor e à morte. Não há escravidão alguma nisso. O ser ficou perfeitamente livre para continuar a se aprofundar à vontade na dor, até se anular. Por isso, para que não fosse violada a sua liberdade, foi necessário admitir a possibilidade da sua destruição final como individuação, como eu pessoal, como eu sou. Mas isso apenas no caso extremo em que o ser quisesse insistir na revolta, aprofundando-se na negatividade até o aniquilamento da sua positividade como elemento do sistema. Então, se ocorre a reação da lei, essa reação, na substância, nada mais é senão a reação do próprio ser, que não quer sofrer e morrer. Sua escravidão é consequência da sua condição de cidadão indestrutível do sistema, de filho de Deus e, portanto, da felicidade e da vida. O constrangimento depende apenas do fato de que o ser não pode viver fora do sistema e, portanto, não pode deixar de voltar para o sistema. E se hoje ele se encontra nesse impasse de estar situado no antissistema, isso se deve justamente ao fato de que ele é um ser livre, mas quis abusar de sua liberdade. Enquanto estava no sistema, o ser possuía plena liberdade, mas a perdeu devido ao mau uso que fez dela. Assim, o ser lançou-se por si mesmo na falta de liberdade, não lhe restando senão endireitar-se do erro, caso não queira piorar sempre mais as suas condições e sofrer mais ainda. Não há coisa alguma que possa sair de Deus e da sua lei, feita de justiça e ordem, e não voltar a Ele. Se os equilíbrios foram deslocados, não resta outra alternativa senão reequilibrá-los. O ser quis se lançar na negatividade do antissistema, e agora não há para ele outro caminho a não ser reconstruir a positividade perdida do sistema. Tudo isso é consequência natural e automática da estrutura do sistema. Não se trata de escravidão, mas sim da necessidade de reintegrar os rebeldes na posição de filhos do Pai. A lição a se aprender é entender que é absurdo e impossível encontrar a positividade na negatividade, a felicidade na revolta, a vantagem no emborcamento. Isso nos explica a função educadora e saneadora cumprida pela dor, cuja presença, então, em consonância com a bondade de Deus,
justifica-se como seu instrumento para atingir o nosso bem. Assim, respeitando a nossa liberdade, ele nos conduz à nossa felicidade usando um método duplo que estabelece o livre-arbítrio nas causas e o determinismo nos efeitos, sendo a condição inicial temperada, corrigida e retificada pela condição final. Esse é o método da livre semeadura e da colheita obrigatória. Assim, a sabedoria de Deus soube conciliar a necessária liberdade do ser com o imperativo de que ele seja salvo. Trata-se de uma escola maravilhosa, na qual os alunos permanecem livres, mas têm necessariamente que aprender e subir. Eis assim, enumerados a seguir, a série dos momentos sucessivos através dos quais se desenvolve, por um encadeamento lógico, o processo da salvação. 1. Deus é bom e quer o nosso bem e felicidade. 2. Bem e felicidade não podem ser atingidos a não ser no seio do sistema. 3. Respeitando a liberdade do ser, Deus deixou que ele se afastasse do sistema e, com isso, caísse no mal e na dor do antissistema. 4. Para regressar ao seio do sistema, é necessário evoluir. A salvação está na evolução, para recuperar o que foi perdido. 5. Por não haver outro caminho para a salvação, Deus nos impulsiona para que avancemos ao longo de nossa trajetória evolutiva. 6. O ser não pode voltar ao seio do sistema senão livre e consciente. 7. Então Deus não pode escravizá-lo, pois uma máquina ou autômato, embora perfeito e obediente, não serve. 8. O ser, para voltar ao sistema, tem que se transformar, permanecendo absolutamente livre, sem coação. 9. Não resta a Deus outra coisa senão nos educar sem usar a força e a escravidão, que não educam. Deus não pode querer o absurdo. Ele não age loucamente, mas sim com sabedoria e poder. 10. Por isso, não há para Deus outro caminho senão nos educar para nos fazer conscientes cidadãos do sistema. 11. Para alcançar tal condição, os alunos têm que aprender a lição, experimentando-a livremente. 12. Isso significa aprender às próprias custas, livres para cometer erros, mas fatalmente impedidos de fugir às suas consequências. Livres para se afastar do caminho da lei, mas não para fugir aos dolorosos efeitos que esse afastamento produz. 13. Por isso, Deus usa o único método que satisfaz a todas essas exigências, empregando o método do constrangimento indireto. 14. Esse constrangimento é representado pelas reações da lei, que nos devolve em forma de dor cada violação nossa contra a sua ordem, golpeando-nos até que aprendamos a lição, para nos ensinar a não errarmos mais. O método da reação da lei resolve o caso. Ela estabelece que o ser fica livre para violar a lei à vontade e afastar-se do sistema, mas com isso ele se afasta da felicidade e cai no sofrimento, diminui em positividade e perde em vida, aprofundando-se cada vez mais na negatividade da morte. Então, se o ser não quiser se anular,
tem que voltar atrás e evoluir, para sair, através do seu próprio esforço, do inferno que gerou para si. Esta é a encruzilhada em que ele se encontra, ou ter que sofrer sempre mais, se quiser continuar satisfazendo o seu desejo de revolta, ou se arrepender e mudar a sua trajetória, se quiser se libertar do inferno e reconquistar o paraíso perdido. São os próprios resultados da sua revolta que o obrigarão a se revoltar contra ela, cujos frutos são amargos demais para ele aceitá-los. Isto é o que nos confirmam os fatos oferecidos pela vida. Os seres encontram-se disputando os restos fragmentados da grande vida que possuíam no sistema. Aprofundados no antissistema, não é possível viver senão em trechos intercalados com períodos que negam a vida, sempre abraçados à morte, devorando-se uns aos outros numa luta contínua. A existência tem que ser ganha a todo o momento, com o próprio esforço, o que significa necessariamente evoluir, experimentando, aprendendo e assim desenvolvendo a inteligência para acordar o espírito. Da grande vida no sistema, nada restou senão esse pobre resto, uma vida fechada no tempo, despedaçada a cada momento pela morte, que está sempre à espera, espreitando-a para destruí-la. Quem pode aceitar isso para sempre? Eis aí a causa que gera o irresistível impulso para se libertar dessa condenação e, com isso, a necessidade de fazer o esforço de evoluir. Esse é o significado do livre constrangimento pelo qual a lei obriga o ser a atingir a sua salvação, voltando ao sistema. Enquanto isso não se realizar, teremos de defender, com o nosso esforço de toda hora, a nossa insegura vida, acossados pelo constante medo de perdê-la. E muito teremos de lutar e sofrer para que possamos subir todo o caminho da volta e atingir o ponto final de chegada. Os problemas são conexos e interdependentes uns com os outros. Tendo resolvido agora a questão do constrangimento, aproximamo-nos de um problema paralelo, dado pelo aniquilamento da substância constituinte do ser, no caso em que ele queira persistir definitivamente na sua revolta. Já tocamos neste ponto em nossos 2 livros, Deus e o Universo e O Sistema. Será útil para o leitor encontrar aqui o assunto rapidamente resumido, porquanto ele é apresentado de forma diferente com relação aos outros problemas que estamos tratando, levando a um maior esclarecimento de todos eles. Tratando há pouco do assunto do constrangimento, vimos que a lei só indiretamente impulsiona o ser à sua salvação, ficando sempre na posição de um absoluto respeito pela liberdade dele. Surge então o problema: será que esse respeito da lei pela liberdade do ser chega até o ponto de ter que aceitar a revolta definitiva dele? Se o ser quiser usar da sua liberdade até o caso limite, teoricamente possível, de nunca querer voltar atrás, recusando-se a evoluir para a sua salvação, poderá então a lei permitir que tal violação atinja o ponto de aniquilar os seus efeitos? Chegará esse respeito pela liberdade ao ponto de deixar o ser, com a sua revolta,
vencer definitivamente a lei e construir um antissistema não temporário e sanável, mas eterno e definitivo, o que representaria o fracasso da obra de Deus? Como a sabedoria da lei resolve esse outro conflito entre duas exigências opostas? Temos aqui dois princípios contrários: a liberdade do ser, que não pode ser destruída, e a supremacia da lei, que tem que atingir as suas finalidades. Temos, de um lado, a impossibilidade de tirar a liberdade do ser, porque ela é o requisito fundamental da substância divina da qual o ser é feito. O Filho tem que ser da mesma natureza do Pai. Então, se a natureza do Pai é ser livre, a do Filho também deve ser. Se o Espírito não fosse livre, ele não seria filho de Deus, porque não seria construído com a livre substância do Pai. Mas eis que, ao mesmo tempo, na própria liberdade está contido o perigo da revolta, que se encontra implícito nela, pois se tirássemos do Espírito a liberdade para desobedecer, ele não seria mais livre. A liberdade deve ser total, completa, incluindo também a possibilidade de uma revolta perpétua e definitiva. Eis então que é necessário deixar nas mãos da criatura o poder de desvirtuar para sempre, com uma rebelião permanente, a obra de Deus. No entanto, se uma só gota de desobediência e de mal sobrevivesse na obra, ela não seria mais perfeita, pois se constituiria de bem corroído pelo mal, condição que deixaria a divindade derrotada pelo seu inimigo, manchada, mutilada e frustrada pela imperfeição. Encontramo-nos na contradição entre duas posições opostas. A liberdade existe e representa um perigo, mas, para garantir a obra de Deus, não se pode tirá-la do ser. Que a vontade de Deus fique sujeita à vontade do ser é absurdo e inadmissível. Então é necessário admitir que, pela divina sabedoria, existe um meio para impedir essa liberdade de fazer naufragar a obra de Deus. Qual é esse meio? Primeiramente, antes de se chegar à última e definitiva solução, existem muitos meios para resolver o caso, evitando dessa forma a necessidade de usá-la. Há a elasticidade da lei, habitualmente chamada de divina misericórdia, que nos espera no tempo, oferecendo-nos assim a possibilidade de encontrarmos as condições mais adaptadas para compreendermos, pagarmos e nos corrigirmos. Há a bondade de Deus, que nos ajuda, e há também a sua vontade, que nos impulsiona ao longo do caminho da evolução. Neste sentido, atuam duas grandes forças, uma negativa e outra positiva, colaborando ambas para atingir a mesma finalidade. Pela força negativa, o ser é repelido para longe do antissistema. Pela força positiva, ele é atraído para o sistema. Quanto mais o ser insiste na revolta, tanto mais ele desce para o antissistema, aprofundando-se nas suas qualidades de negatividade, que são as trevas, a dor, a morte. Ora, como é possível que o ser queira insistir para sempre num caminho que o leva para uma tão absoluta negação do que ele mais almeja? Como pode durar algo que vai contra si mesmo,
contra a sua própria natureza. Por outro lado, quanto mais o ser torna-se obediente à lei, tanto mais ele se aproxima do sistema e assim ganha nas suas qualidades de positividade, subindo para a luz, para a felicidade, para a vida. Como pode o ser continuar usando a sua liberdade no sentido de aumentar o próprio dano e diminuir a própria vantagem, quando o seu instinto quer justamente, pelo contrário, diminuir o dano e aumentar a vantagem para si? O fato é que sempre há maior vantagem na obediência e sempre maior dano na desobediência. Do fundo do ser, não pode deixar de falar a sua íntima e própria natureza de cidadão do sistema. Acontece então que, naturalmente, cada posição em descida torna-se sempre mais insustentável e insuportável. Assim, o problema tende a se resolver por si mesmo, porque a mecânica de redução da utilidade e aumento do dano leva automática e fatalmente ao arrependimento e à retificação. Tudo isto, porém, não basta para eliminar a possibilidade teórica de uma revolta perpétua e definitiva, porque se esta possibilidade fosse negada, não haveria uma verdadeira liberdade do ser. No entanto, é necessário que a obra de Deus esteja absolutamente acima de toda tentativa de alteração, permanecendo inatingível na sua perfeição. Existe, então, no fim, um último e definitivo meio de defesa: a destruição do ser. Veremos agora em que sentido isso se daria. Antes de tudo, a lógica impõe a necessidade de admitir essa destruição como uma possibilidade teórica, porque se ela não fosse possível, seria necessário aceitar que a criatura poderia destruir a obra de Deus, e isso seria inadmissível. Então, se o ser quiser usar a sua liberdade para permanecer definitivamente rebelde a Deus, não resta outra alternativa, porquanto não se pode escravizá-lo, senão a sua eliminação. Essa é a natural solução para o dilema entre as duas condições impossíveis. A primeira, tirar a liberdade do ser, violando a própria natureza da divina substância da qual ele é constituído. A segunda, permitir que tal liberdade possa destruir a perfeição da obra de Deus. Temos falado de destruição e eliminação do ser. Mas como é que isso aconteceria? Também nesse caso, Deus continua sempre respeitando a liberdade do ser, não sendo sua vontade de modo nenhum destruí-lo à força, o que seria pior do que tirar dele a liberdade. A destruição do ser está implícita na própria estrutura do fenômeno. Se o ser não fez da liberdade o uso para o qual ela estava destinada no sentido positivo e construtivo, mas a empregou às avessas, emborcando-a no sentido negativo e destrutivo, é lógico que com a revolta, aprofundando-se cada vez mais na negatividade do antissistema, ele acabe por si mesmo destruindo-se e eliminando-se. Logicamente, no caso limite da revolta perpétua e definitiva, o ser tem que atingir o extremo do processo de emborcamento da positividade na negatividade,
chegando a um estado de destruição completa de toda a positividade e de absoluto triunfo da negatividade, que é o nada. É automático e fatal que, por sempre querer negar tudo, o ser rebelde acabe negando também a si mesmo, até chegar ao próprio aniquilamento. Não quis ele, usando a sua livre vontade, destruir todas as qualidades positivas que possuía no sistema? E o que pode ficar quando tiramos de uma entidade tudo o que é positivo? Somente pode restar o nada. Eis a solução automática e fatal implícita no próprio fenômeno da queda, sem intervenções coativas e exteriores. O que leva o ser fatalmente para o seu aniquilamento no nada é o próprio fato de ter desejado, com a revolta, escolher o uso do método da negação. Tudo é simples e claro, regido por uma lógica perfeita, como num processo matemático. A dificuldade para compreender está no fato de que estamos acostumados a pensar antropomorficamente e ficamos fechados nessa forma mental também quando enfrentamos esses problemas. Por isso, eles não são equacionados do modo correto e não encontram explicação, fazendo que tudo tenha que acabar na fé cega e no mistério. Mas isto, além de não ser a solução, não pode mais ser aceito hoje pela mente humana, que vai amadurecendo. Deus não é exterior aos fenômenos, como sucede para o homem, que vive no relativo. Isto seria concebê-lo antropomorficamente. Deus é interior a tudo o que existe, assim como o nosso eu é interior ao nosso corpo e age nele, movimentando-o e curando-o de dentro e não de fora. Eis o que nos ensinam estes fenômenos que vamos observando. Continuando o nosso processo lógico, poderia ser contraposta outra dificuldade. Se o ser, como criatura filha de Deus, é antes de tudo espírito, constituído da substância de Deus, que é eterna, então essa substância e o espírito feito com ela não podem ter fim, porque não tiveram origem, não podem ser destruídos, porque não foram criados. Analisemos a questão. O que nasceu na primeira criação realizada por Deus não foi a substância, mas sim a sua individualização pessoal, que constituiu o ser. Com a obra da criação, a substância de Deus foi transubstanciada no particular modelo da individuação pessoal. Somente a individuação teve um nascimento, portanto, somente ela pode morrer. Então, o aniquilamento final, mencionado aqui, só pode se referir a essa individuação que constitui o ser, e não à eterna substância da qual ele é constituído. Eis que, quando entendemos o conceito de destruição e aniquilamento nesse sentido, tudo se torna lógico, claro e admissível. Tudo isto também é justo, porque o rebelde, neste caso, acaba destruindo somente a si próprio e nada mais, somente a sua individuação, seu eu pessoal, mas nada do que pertence ao sistema, à lei ou aos outros elementos, tanto dos que não se rebelaram, como daqueles que escolheram recuperar o que tinham perdido, seguindo o caminho de volta. Desse modo, o mal fica sempre fechado em si,
isolado, sendo levado à destruição somente de si próprio, apenas no caso em que o singular elemento livremente assim quiser. Ninguém pode ser infectado por essa doença, que mata somente quem a gerou dentro de si e quis depois definitivamente aceitá-la. Tudo isto é justo também porque a destruição do ser é o retorno contra ele do impulso de destruição que ele, com a revolta, lançou contra o sistema. Quanto mais aprofundamos a nossa pesquisa para compreender a estrutura da lei e as suas reações, tanto mais nos apercebemos que não há um Deus à imagem e semelhança do ser humano, que intervém premiando ou punindo. Os fatos falam diferentemente. Deus não opera nesta forma antropomórfica. Embora ele exista em forma pessoal no seu aspecto transcendente, não o encontramos em nosso universo, a não ser no seu aspecto imanente, em forma impessoal, presente em todos os fenômenos e individuações do ser. Então, quando nós violamos a lei e ofendemos a Deus, não significa que a lei nos castigará ou que Deus nos punirá, mas sim que as forças do sistema nos devolverão os impulsos que lançamos contra ele. É o retorno dos nossos próprios impulsos ricocheteando de volta que proporciona a reação à ação, equilibrando-as e constituindo a base da justiça divina. O que os fatos nos dizem a respeito da natureza de Deus é muito diferente de tudo que o homem, com sua concepção antropomórfica, até agora imaginou. É difícil para ele, acostumado com a incerteza da escolha e da tentativa, próprias de seu estado de imperfeição, compreender esse estranho modo de operar segundo um determinismo automático, que parece mecânico, mas que age com lógica, justiça e segurança absolutas, como só pode acontecer na obra perfeita de Deus. Somente o encarando assim, em sua profundidade, podemos compreender o problema da destruição do ser. A lei nos devolve automaticamente, em bem ou mal, aquilo que recebeu de nós. Os seus equilíbrios são restabelecidos à nossa custa, na medida em que nós quisermos deslocá-los. Seja qual for o dano que fizermos, temos de restaurá-lo. O fenômeno da evolução baseia-se nesse princípio. Temos que reconstruir os equilíbrios da lei na medida em que os violamos. Assim acontece porque quando saímos da ordem da lei, aparece a dor, que nos continuará golpeando até regressarmos àquela ordem. A dor não é o efeito de uma intervenção de Deus, mas sim a carência de harmonia com as forças das quais depende a nossa felicidade. Cada revolta nossa destrói essa harmonia, lançando-nos na desordem e na carência, que chamamos dor. Assim, a cada afastamento da lei tem que corresponder uma proporcional aproximação dela. Então, é lógico que, através do esforço da evolução, seja possível pagar uma revolta temporária pela correção do seu impulso limitado, percorrendo em subida o caminho feito em descida. Mas quando a revolta é completa e definitiva, a desordem provocada é tão grande que não há mais subida fácil capaz de corrigi-la.
Neste caso, o ser aprofundou-se a tal ponto que não há mais recuperação. Assim, ele não pode ressuscitar do seu negativismo, daí a razão do seu aniquilamento. Tudo é lógico. Com a revolta, o ser procurou destruir a obra de Deus. Mas a obra de Deus, com relação ao ser, foi justamente criá-lo. Seu estado de criatura, portanto, como um eu individualizado, é exatamente o produto da criação. Então o ser, revoltando-se contra a obra de Deus, revolta-se contra a sua própria existência e procura destruí-la. A individuação do ser representa um campo de forças limitado, dentro do qual é permitido ele agir, mas sem poder sair dele. Isso quer dizer que o sistema, a obra de Deus, não pode ser atingido pela criatura, que é dona apenas do que lhe pertence, sendo livre somente para destruir a si mesma, seja temporariamente, recuperando-se depois com a evolução, seja definitivamente, se quiser insistir para sempre na revolta. Tudo é justo e lógico, mas queremos saber ainda mais. Continuamos então olhando para a nossa visão, a fim de observá-la sempre mais profunda e pormenorizadamente. Perguntamos então, como acontece mais exatamente esse aniquilamento do ser? Com estas contínuas perguntas, às quais vamos respondendo, pedimos a Deus que Ele nos mostre um pouco de sua face, que é feita de pensamento e na qual procuramos lê-lo. O conceito de aniquilamento do ser está ligado ao conceito de limite de desmoronamento da queda, que se realiza em proporção ao poder do impulso originário na revolta. O efeito tem que corresponder à causa. Isto quer dizer que a amplitude do caminho percorrido em descida na queda tem que ser proporcional ao volume do impulso que o ser gerou com a sua revolta. Deus, criando dentro de si e com a sua substância, gerou as individuações consoante o modelo fundamental formado por ele, segundo o qual a criatura é constituída por um eu central, dotado de autonomia dentro dos limites da obediência hierárquica e capaz de gerar impulsos próprios e independentes, que devem se coordenar com os paralelos impulsos de todos os outros seres, em função do impulso central de Deus, como acontece nas células de nosso organismo. Assim, dentro dos limites do campo de forças da própria individuação, o ser estava livre para gerar e lançar os impulsos que quisesse, dando origem a efeitos que depois seriam fatalmente seus. E foi isso que aconteceu com a revolta, cujos efeitos têm que ser proporcionais ao poder do impulso que os gerou. Se esse impulso é limitado, então, no momento em que atinge seu efeito, dado pela sua completa realização, ele se esgota, como vimos no capítulo precedente, e o ser pode voltar atrás para corrigir e recuperar tudo. Porém, se o impulso corresponder a uma revolta completa, absoluta e definitiva, isto não pode acontecer. Cada causa não pode parar de atuar enquanto não se esgotar completamente, atingindo todo o seu efeito. Então, se esse foi o impulso original,
ele não poderá parar até se esgotar, e o ser, não podendo voltar atrás, terá que atingir a realização da causa em toda a sua plenitude, representada pelo estado de negatividade absoluta, com o aniquilamento do ser. Ora, esse processo de destruição do ser corresponde à sua causa não apenas como quantidade na medida dos efeitos, mas também como qualidade segundo a natureza deles. A revolta representa um movimento separatista, correspondente a um impulso pelo qual o ser procura se afastar e se separar do sistema. Podemos ver então qual é a técnica do fenômeno da queda ou aniquilamento. Sendo o impulso original de tipo separatista, o processo, uma vez iniciado, não pode deixar de continuar a se desenvolver, e tal como uma desintegração atômica em cadeia, não se detém até o esgotamento do impulso, tendo como resultado final, no caso da revolta completa e absoluta, a pulverização do ser. E isso é possível porque o espírito, sendo constituído de substância divina, é de natureza infinita e pode, portanto, gerar impulsos e efeitos também de natureza infinita. Mas por que pulverização? Porque o impulso é de tipo divisionista e não pode, como já vimos, sair dos limites do campo de forças do ser. Então, devido ao princípio de regresso à fonte, pelo qual tudo o que é lançado para fora acaba retornando à sua origem, o impulso divisionista, lançado pelo ser contra o sistema, ricocheteia e começa a trabalhar dentro do próprio elemento que o lançou. Assim, o princípio divisionista começa progressivamente a transformar interiormente o ser, desagregando-o cada vez mais nos seus elementos componentes. É um processo parecido àquele que vemos verificar-se num organismo biológico no momento da sua morte física, da qual, pelo afastamento do eu central diretor do organismo, resulta o fenômeno da dissociação dos elementos componentes, verificado no caminho involutivo. Assim como, na desagregação do corpo físico, as células, por não mais viver em função uma das outras e não mais se conhecerem, vão se dissociando, porque a unidade orgânica se dissolve, também na morte da célula, suas moléculas separam-se em componentes químicos, seguindo apenas os mais simples impulsos associativos da matéria inorgânica. Essa desagregação do edifício biológico poderia continuar até a separação dos átomos constituintes da molécula, dos elementos constituintes do átomo e assim por diante. Esse mesmo processo de pulverização verifica-se no caminho involutivo, ao longo do qual, quanto mais a organicidade do sistema desmorona e quanto mais o ser, involuindo, aprofunda-se no estado caótico próprio do antissistema, tanto mais a unidade orgânica do eu vai se dissolvendo. É lógico que, se o impulso foi limitado, o processo, ao se esgotar, cesse num determinado ponto, permitindo ao ser desemborcar a descida em subida. Mas é claro também que, se a revolta foi completa e definitiva, um caso tão excepcional que é praticamente apenas uma possibilidade teórica, esse processo de desagregação
terá de acabar no aniquilamento da unidade que constitui o ser. A contraprova de tudo isto pode ser encontrada no fato de que, enquanto a involução apresenta-se a nós como um processo divisionista, a evolução é constituída por um processo unificador, no qual não vemos mais uma desagregação na desordem do antissistema do estado orgânico do sistema, mas sim uma reunificação na organicidade do sistema dos elementos desorganizados do antissistema. De fato, como explicamos em A Grande Síntese, na evolução vigora a lei das unidades coletivas, cuja função é reconstruir com os elementos que se desuniram a organicidade destruída do sistema. Então, o fenômeno, em toda a sua amplitude, resulta situado entre dois polos opostos, ou casos limites. No extremo da queda, na máxima profundidade do antissistema, temos a plenitude da dissolução da unidade até o aniquilamento do ser. No extremo oposto, na máxima elevação do sistema, temos a organicidade plena da unidade no tudo uno Deus. E vemos, de fato, a evolução progredir neste sentido, com o levantamento de andares cada vez mais elevados da sua construção, unindo seus elementos e os organizando em unidades coletivas sempre mais vastas. O ser humano encontra-se ao longo desse caminho. Ele é constituído pela organização de átomos em moléculas, de moléculas em células e de células em tecidos e órgãos, com os quais atinge um organismo unitário, dirigido por um só eu. Mas o ser humano, embora já conheça os organismos da família, do grupo a que pertence e das várias formas de associações, de estado, de povo e de unidade étnica, ainda é uma célula desorganizada em relação à unidade coletiva da humanidade e às sociedades de humanidades. Eis o passado e o futuro, o caminho percorrido e aquele a percorrer no trabalho da reconstrução da unidade máxima na completa fusão orgânica do sistema. Quando o ser, com a sua revolta, sai dessa organicidade que o funde em unidade com os outros elementos componentes do sistema, suas criaturas irmãs, ele fica sozinho, abandonado ao processo de sua desagregação interior, pela qual vai se dissolvendo nos seus elementos constitutivos, até que todo o edifício do seu eu se pulveriza. Assim, a centralidade representada pelo eu pessoal fragmenta-se, pulverizando-se cada vez mais num movimento centrífugo, dirigido à periferia, oposto àquele realizado na evolução, que vai na direção centrípeta, no sentido da reconstrução da unidade, forma na qual o eu se manifesta. A unidade máxima é o Eu Sou de Deus, que centraliza e reúne em si todos os elementos do todo, unidade suprema que a revolta tentou quebrar, mas só conseguiu quebrar os revoltados. Eis como se realiza a eliminação do ser rebelde. A observação de perto desse fenômeno nos levou a uma compreensão mais profunda do processo involutivo-evolutivo. Quando o ser escolhe o caminho da revolta, ele movimenta as forças da negatividade,
Então se inicia e se desenvolve o desmoronamento do seu eu, numa progressiva desintegração das suas dimensões, que somente se deterá quando o impulso originário se esgotar completamente, com a realização da causa no seu efeito. O fato de chegar ou não até o aniquilamento final depende do peso do impulso que o ser quis lançar em sua revolta. Deus não persegue e não inflige pena a ninguém. É pela própria mecânica do fenômeno que o rebelde, escolhendo livremente esse caminho, acaba condenando a si mesmo e se penitenciando. A culpa e a pena não saem do campo de forças de responsabilidade do próprio ser. Assim, cada um, por sua própria conta, paga o que deve e recebe o que merece. O sistema permanece perfeito e inatingível, acima de qualquer revolta e queda. Não é possível vencer Deus. Quem procura fazer isso, vence a si próprio. Se a vontade do Filho é destruir a obra do Pai, ele atinge o seu escopo, porque acaba destruindo a si mesmo, que é a obra do Pai. Quando, nos outros volumes, falamos de destruição do Espírito, muitos reclamaram porque não entenderam. Mas repetimos, trata-se da destruição apenas da particular individuação da substância que constitui o ser, e não da substância em si. Somente essa individuação, que teve princípio com a criação, pode ter fim, pois a substância eterna, que não teve princípio, não pode ter fim. Esse processo do aniquilamento da individuação também é regido pela ordem do sistema e tem que se desenvolver segundo as regras precisas estabelecidas por essa ordem. Concluímos esse assunto com uma explicação prática. Tudo se passa como se tivéssemos uma estátua feita de material indestrutível. Essa matéria, então, não pode ser destruída. No entanto, é possível anular a forma tomada por ela na estátua. Assim, se temos uma estátua de bronze, então, fundindo-se a estátua, o bronze continua existindo, mas a forma da estátua deixa de existir. Desse modo, a forma da estátua é aniquilada, enquanto fica intacta a sua substância, que é o bronze. No caso que observamos, a substância espiritual, por ser indestrutível, volta à origem, à fonte que a gerou, sendo reabsorvida em Deus. Pelo fato de ser um infinito, Deus não pode ser aumentado nem diminuído. Portanto, tudo permanece inalterado e inalterável, seja qual for a quantidade acrescentada a ele ou dele diminuída, porque um infinito, mais ou menos uma quantidade finita, é igual a infinito. Eis o que significa destruição do espírito, conceito concebível e lógico quando bem entendido. Eis como a sabedoria de Deus resolve este caso, satisfazendo com harmonia e coerência todas as exigências opostas. Final do capítulo 2.